Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, boa tarde para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera em áudio e nas telas. Vera, e o caso do ministro Silvio Almeida, hein? Que confusão, hein? Pois é, uma confusão bastante inesperada, Sardenberg, porque reúne muitos elementos bastante sensíveis, delicados esse caso. Porque o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, um jurista reputado, conhecido, acadêmico, autor de vários livros, foi acusado em reportagens que começaram a ser publicadas ontem e houve uma série delas desde então. Primeiro, de vários casos de assédio moral, com uma reportagem do UOL que mostrou demissões em massa no Ministério, acusações de maus tratos, de perseguições por parte do ministro. E depois de assédio sexual, com a informação de que várias colaboradoras, várias assessoras teriam feito denúncias à ONG Me Too Brasil, e que entre as pessoas vítimas de assédio sexual por parte dele estaria uma colega do Ministério, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também ela uma mulher negra. Então, tem muitas camadas e muitos elementos aí que fazem desse um caso muito delicado para o governo, para o movimento negro, para o movimento feminista e que tornaram essas várias camadas a permanência do ministro praticamente impossível no cargo, porque ele, no primeiro momento, se defendeu em um vídeo em que ele demonstra estar muito nervoso, um pouco chocado, bastante abalado pelas denúncias, mas devolve as acusações para as vítimas e para a ONG que fez a denúncia, que acolheu as vítimas e que tornou público o fato de que essas denúncias haviam sido feitas, transferindo acusações, dizendo que ele estava sendo atacado pelo fato de ser um homem negro e que era o movimento negro que estava sendo acusado, como se a ministra Aniele também não fosse negra, então a resposta dele foi muito ruim. Some-se a isso o fato de que a primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, saiu em defesa da ministra num post em que ela não diz nada, mas diz tudo, porque ela publicou uma foto nos stories dela no Instagram, beijando a testa da Aniele Franco. Então esse é o pano de fundo. O que acontecerá nas próximas horas? Lula deve se reunir com o próprio ministro, que diz ter reunido material para provar que é inocente, prints de conversas e outros materiais, e deverá se reunir também com a ministra Aniele, que estava numa agenda no Rio de Janeiro, mas já está a caminho, já deve ter chegado a Brasília, e deverá estar com o presidente. Depois disso, ele vai selar o destino do ministro Silvio. Ele deu uma entrevista hoje, em que ele diz que alguém que pratica assédio não pode ficar no governo, diz que o auxiliar tem o direito de se defender, e aí ele falou: fiquei sabendo isso ontem, pedi ao advogado-geral da União, ao controlador-geral da União e ao ministro da Justiça que conversem com pessoas até hoje, até às 14h30. Então ele vai entrar no caso, vai deliberar. O que o governo gostaria é que o ministro tomasse a iniciativa de se antecipar e pedir demissão, dizendo que vai se defender e que vai fazer isso fora do cargo, mas não parece ser esse o caminho, parece ser que vai caminhar para que o presidente peça o cargo para ele nessa conversa. Realmente um caso muito complexo. Os dois, Aniele e Silvio, representam braços diversos do movimento negro. A gente tem aí a tendência a achar que o movimento negro é uma coisa monolítica e única, e não é. Ele é multifacetado, tem movimento negro feminista, tem movimento negro de várias configurações. Ela é mais ligada à Coalizão Negra por Direitos, que é um dos braços do movimento negro, e ele, Silvio Almeida, tem uma proximidade muito grande com a CUFA e outras ramificações do movimento negro. E eles já vinham por uma disputa por espaço dentro do governo, espaço dentro do movimento negro e depois espaço dentro do governo, disputa inclusive pela agenda de direitos humanos, porque ela é correlata ali nas duas pastas. Então isso é o que eu já sabia de histórico dessa situação. Daí
escalar para uma acusação de assédio sexual é algo de outra natureza, uma gravidade enorme, tem que ser tudo apurado, mas leva, sim, carreia um prejuízo muito grande para os dois movimentos, para as duas causas, porque está cheio de gente esfregando o dedo, a mão, para, olha só, era o falso moralista, olha só, era um falso defensor dos direitos humanos, quando a biografia do ministro mais do que autoriza a sua nomeação para o cargo que ele está. Ele é um acadêmico respeitado, com uma carreira internacional sólida, com livros que ajudaram a explicar o que é racismo estrutural, por exemplo. Então, muito aproveitador nesse caso também. É verdade, Vera, muitas camadas, como você citou, e muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Por enquanto nós estamos falando de denúncias, né? E uma das perguntas, né, a serem respondidas é quem já sabia disso no governo, porque o que se começou a dizer desde ontem isso daí, essas denúncias estavam circulando, não é de hoje. Então, ontem isso explodiu, mas isso já teria sido, de alguma maneira, comunicado formalmente ou não a algumas esferas. Isso é a parte que eu acho que é pior para o governo, Cássia, você faz muito bem de trazê-la à baila, porque se essas denúncias são antigas e a gente tem que saber de quantos meses a gente está falando, a gente tem que saber se elas estavam sendo investigadas devidamente, com a importância que isso merece, ou se elas tinham sido só colocadas em alguma gaveta, em algum escaninho, na esperança de que, olha, como é tudo aliado, como é todo mundo do governo, não vai vazar, e a gente dá uma escamoteada aqui no caso. Isso é o que não pode acontecer. Então, o governo tem a obrigação de tornar público o que ele já fez em sabendo dessa situação e da existência dessas denúncias. Ouviu o ministro, tomou alguma atitude, abriu algum procedimento administrativo? O próprio presidente dizer que só soube hoje não parece crível, porque todas as reportagens dão conta de que a própria Aniele já havia levado ao conhecimento do Lula essas acusações. Então, eu acho que essa é a parte que torna mais frágil a situação do governo, porque mesmo sendo uma situação de difícil manejo, como pelas camadas que eu expus aqui, é necessário que denúncias de assédio sexual sejam tratadas com a importância que elas têm, porque as vítimas muitas vezes têm medo pelo fato de estarem subordinadas a uma relação de poder, elas, portanto, procuram o governo e as autoridades na esperança de que algo seja feito. E se elas precisam recorrer a uma ONG como é o Me Too, é porque elas não se sentiram amparadas dentro do governo. Então, esse é o grande fio desencapado, a meu ver, que você traz para a gente para o debate, Cássio. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até a semana aqui no CBN Brasil e até mais tarde no Viva Voz. Obrigado, Vera. É isso. Até mais tarde, um ótimo fim de semana para todos. Até mais. Até mais. Intervalo agora. E já voltamos. CBN